Milena, eu acho que um ponto interessante também da gente trazer aqui para a discussão é a comitiva que o presidente Lula levou. Por quê? Ela meio que entrega quais foram os assuntos que ele provavelmente discutiu com Donald Trump. Primeiro, o Dário Durigan, que é ministro da Fazenda, ou seja, provavelmente para tratar dessas questões que envolvem os boicotes ao PIX, essa investigação ao PIX que o governo americano tem feito. O Márcio Rosa, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tarifas. A gente ainda sabe que existem tarifas que estão sendo aplicadas a produtos brasileiros. O Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energias, aí a gente está falando das terras raras, esse assunto que inclusive vai render muito. A gente lembra que ontem foi aprovado um PL na Câmara dos Deputados a respeito das terras raras. O Wellington César Lima e Silva, que é ministro da Justiça e Segurança Pública, e aí junto dele falo do diretor da Polícia Federal, o André Rodrigues, que esse também é um dos principais que trata exatamente das facções criminosas brasileiras que podem ou não se tornarem, aos olhos dos Estados Unidos, grupos terroristas. É uma forma também do governo dizer que tipo de agenda ele quer conversar. Não necessariamente quer dizer que a conversa pode ir por todos esses caminhos, mas deixa claro quais são as intenções do governo, quais assuntos principais para o governo Lula nesse momento. E por que eu trouxe esses pontos? Porque, felizmente ou não, todo assunto em 2026 envolve eleições 2026. Desses tópicos que eu falei aqui, que eu citei de relação a cada um desses ministros, todos eles, na tua opinião, pelo que tu tem ouvido dos parlamentares, vão ser assuntos decisivos para as eleições deste ano? Com certeza. A questão da segurança pública é um assunto muito importante para a campanha do presidente Lula. É um assunto muito importante para o Brasil, na verdade. É um assunto que mexe muito ali quando a gente vai ver nas pesquisas, né? A diferença entre Flávio Bolsonaro, o candidato mais competitivo em relação ao presidente Lula. Então, a segurança é um ponto que preocupa muito o Palácio do Planalto. Lembrando que ele levou o ministro Wellington César, né, que substituiu o Lewandowski, que comanda agora a pasta, ministro que está, inclusive, com as relações... Está meio, né, ali tremendo no ministério, foi alvo de muitas críticas na semana passada por uma falta de atuação na sabatina do ministro Jorge Messias. Então, sim, essa questão da segurança é muito importante, Rafael, especialmente com os Estados Unidos, quando a gente vai falar da questão, né, das facções criminosas, se muda, se tem essa alteração, mas também das fronteiras do Brasil. O governo tem um entendimento, tem avaliação, estudo, claro, de que as facções atuam muito pelas fronteiras. Então, existe uma questão aí que o Brasil tenta resolver com outros países, não só com os Estados Unidos, sobre como é que funciona a segurança nessas fronteiras. Tem a questão das denominações das facções criminosas, que também é um assunto que está na pauta, e é um assunto que o presidente Lula se preocupa. A questão das terras raras, muito importante também, vem sendo utilizada já como troca ali de farpas entre o presidente Lula e Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, gente, é pré-candidato a presidente da República, foi governador de Goiás, e ele já meio que fez um acordão ali com os Estados Unidos, sem passar pelo presidente Lula, né, para que os Estados Unidos conseguissem explorar esse material de Goiás. Isso não pegou bem no governo. Itamaraty chegou a dizer que era um acordo inconstitucional. Então, o presidente Lula foi para lá também tratar dessa questão. Questão do PIX, gente. O PIX, essa ferramenta que a gente sabe, os Estados Unidos vem reclamando da questão do PIX. E o presidente Lula usou muito no ano passado esse discurso de que, olha, o PIX é nosso, o PIX é do Brasil, não tem nenhum tipo... Estados Unidos, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de interferência nessa ferramenta que a gente está utilizando. Então, ele foi com o ministro Dário Durigan, novo ministro da Fazenda, que substituiu Fernando Haddad. Alexandre Silveira, também coordenador da campanha de Lula, né? E também ministro de Minas e Energia, obviamente, para tratar dessa questão das terras raras. Lembrando que o chefe da Polícia Federal, o André Rodrigues, está indo para os Estados Unidos depois do episódio dessa crise que teve com o deputado Alexandre Ramagem, né, Rafael? Então ele está voltando depois dessa crise de novo. E aí, gente, porque na política é incrível, como tudo tem uma ligação, assim, falando um pouco o que aconteceu até aqui hoje. Hoje a gente sabe, quem ligou a televisão, leu o jornal, viu que o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, né, a operação que apura os casos do Master, ali de irregularidades. Enfim, o Palácio do Planalto estava
preocupado que passasse a imagem, Rafael, de que o presidente Lula estaria atuando ali para tentar prender, para tentar tornar, né, senadores alvos, na verdade, dessa operação devido à derrota de Messias na semana passada. E aí eu conversei com ministros que me falaram o seguinte: é muito bom, Milena, que o André Rodrigues e que o presidente Lula não esteja no Brasil nesse momento, porque o presidente Lula não coloca a digital, nem o André Rodrigues, nessa operação. Agora, a gente já escuta falar de bastidor que muita gente sabia dessa operação desde ontem, desde hoje mais cedo, o pessoal do Senado já estava sabendo. Eu acho até que é importante trazer até informação, o diretor da PF, apesar de, obviamente, ser o cargo mais alto na Polícia Federal, ele não tem ingerência sobre investigações. Os delegados cuidam das investigações, Exatamente. sem necessariamente que o diretor da PF saiba o que eles estão investigando. Exatamente. Então, por isso que a Milena está trazendo essa informação. Não necessariamente quer dizer que o diretor da PF saiba, que qualquer outra pessoa saiba. Exatamente. Que outra pessoa saiba da operação. É isso. O que eles dizem é até bom que o André não está aí, que o presidente Lula não esteja aí, porque pode servir como uma espécie de, olha, o governo está retaliando o Senado Federal, o senador Ciro Nogueira, que é sim um aliado de Davi Alcolumbre, responsável pela derrota de Messias. Não à toa, até publiquei isso na coluna, Rafael. Hoje o governo amanheceu e falou para os ministros: ó, ninguém vai ficar se manifestando, nem ficar falando do Ciro Nogueira, não, até porque, né, a gente sabe que também tem gente do governo com relação, que prestou serviço para o Banco Master. O ditado, gato escaldado tem medo de água fria, né? Teto de vidro, né? Não pode, enfim, também tem essa questão. Então, assim, eles já acordaram hoje falando, ó, ninguém vai ficar falando do Ciro Nogueira, deram essa sugestão aí para que não se use, né, essa ideia de que o presidente Lula está usando da Polícia Federal para fazer qualquer tipo de retaliação aos senadores, a Ciro Nogueira, que também participou dessa articulação para rejeitar o nome de Messias na semana passada, provocando essa derrota histórica para o governo. Semana passada o governo teve uma derrota histórica no Senado Federal e isso ainda vai dar muito o que falar. Mas eu trouxe isso, Rafael, porque hoje os ministros estavam comemorando meio que o presidente Lula esteja nessa viagem, tenha levado também o Andrei. Mas com certeza, gente, eles estão indo para lá com essas pautas, PIX, terras raras, segurança pública, porque são as pautas que vão importar, né, na eleição. Segurança pública, o governo não vai bem nos números de segurança pública. O Flávio performa melhor sempre. Então, é um ponto de preocupação. Agora, o presidente Lula está lançando um pacotão da segurança pública, quase R$1 bilhão de investimento, justamente para tentar dar uma resposta. Minerais, essa questão dos minerais mesmo, é justamente na intenção ali de tentar fazer algum tipo de regulamentação mesmo, já que Ronaldo Caiado se antecipou ao governo e fez ali um acordo com os Estados Unidos. E o PIX, sempre nessa questão, defesa da soberania, né? Nenhum país estrangeiro faz nenhum tipo de interferência no Brasil, porque isso pegou muito bem para o presidente Lula, para a imagem dele. Ele termina, tanto, Rafael, que ele termina no final do ano passado, de 2025, melhorando nas pesquisas, porque ele, né, passou essa imagem de que ele conseguiu resolver a questão do tarifaço, de que ele conseguiu, entre aspas, sentar com o Trump e conversar. Tem gente que fala no governo, ele conseguiu dobrar até o Trump, ele vai conseguir de novo e tal. A gente tem que esperar, vamos aguardar aí, né, porque o presidente dos Estados Unidos realmente é alguém imprevisível, conhecido por isso. Então, ele levou esses temas que justamente vão servir de bandeiras vai servir de bandeira para a campanha, para animar a militância, enfim. Mas falando ainda de eleições 2026, e aí eu trago um questionamento para você no que toca o fim dessa viagem de Lula. Politicamente, se essa viagem for boa ou se ela for ruim, não acaba sendo vantajoso para o Lula? O que eu quero dizer é o seguinte: se for boa no sentido de acordos, obviamente ele traz essa propaganda dos acordos para o Brasil, chega aí com essa moral de que conseguiu trazer novas conversas com o presidente Donald Trump. Se for ruim, o discurso da soberania, que já foi usado anteriormente, pode ser reforçado. Você não acha que, no fim das contas, pode haver aí uma vantagem para o Lula nesses dois cenários? Sim, pode sim, porque ele pode. É isso, né? Essa questão da conversa com o presidente dos Estados Unidos, essa questão de qualquer forma, o governo e a campanha, ali quem está aliado do presidente Lula, se ele conseguir ou não avanço para o Brasil, eles vão apontar para os aliados do ex-presidente. Olha, imagens diretas, só Milena, perdão, essas são imagens da casa do Ciro Nogueira,
ao vivo. Você está vendo ali a repórter Camila Xavier, ela está acompanhando desde cedo. Esse que é o outro assunto do dia, a Milena já tinha comentado aqui com você. O senador Ciro Nogueira foi alvo da nova fase da Operação Compliance Zero. Você está vendo aí, ó, irmão de Ciro Nogueira e empresas vinculadas ao senador são alvo da PF. Então você está vendo aí imagens ao vivo feitas pela nossa equipe que continua acompanhando, porque assim, estamos falando de Donald Trump, estamos falando de Lula, claro, mas sem esquecer dessa operação, da nova fase da Operação Compliance Zero, que mirou o senador Ciro Nogueira. Então, voltando aí, me perdoa, te cortei aí, porque Não, como você já tinha trazido esse assunto, inclusive, você sabe que hoje exato. você deve ter ouvido esse nome Ciro Nogueira, você deve ter ouvido. A pauta se impõe aí. Ô, Milena, eu até brinquei hoje com o Reinaldo Azevedo, que tem aquela expressão FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, que é se você temer perder algo. E às vezes a sensação que passa é que o Ciro tem fomo de escândalos, porque todo escândalo acaba envolvendo o Ciro. Ele tá lá. Agora, sabe o que me falaram hoje de manhã? Eu tava falando com o pessoal próximo dele. Ele ficou muito tranquilo, ele já estava em casa, muito tranquilo. Não era nenhuma novidade, assim, ele sabia que isso poderia acontecer, estava ali meio que, né, no radar disso acontecer. Teve também busca e apreensão nas empresas dele no Piauí. O Ciro tem uma concessionária, uma empresa de moto, e também foram na casa dele, só pouparam mesmo o gabinete dele no Senado Federal, mas não pegou ele de surpresa, não pegou os aliados de surpresa, porque é isso, né? O Ciro é um parlamentar, é um dos maiores nomes do Centrão, acho que talvez o maior nome do Centrão do Brasil, já foi alvo de outras investigações, de outras ações da PF. É alguém muito articulado na política ali, já foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ciro, esse ano, inclusive, procurou o presidente Lula, pedindo o apoio de Lula, no final do ano passado, na verdade, lá no Piauí. Então ele é alguém que é o símbolo do Centrão. Se a gente puder dizer, até dentro do governo Bolsonaro, quando o Ciro foi ministro, ele era até da ala moderada. Exatamente, da ala moderada. Ele conversa, né? Conversa com todo mundo ali, conversa com... Esse foi um caso que foi revelado pela Folha de São Paulo no ano passado, mas depois a gente mostrou aqui também, que o Ciro, ele procurou o presidente Lula para pedir que o presidente Lula não indicasse nenhum candidato no Piauí, e aí ele ia parar de bater no governo, de fazer críticas para o governo. Ele chamou o presidente Lula para conversa. Depois ele teve um encontro, isso aí a gente publicou na coluna, com o governador do Piauí, com o Rafael, lá na Suíça. Ele foi para a Suíça para ter um encontro com o Rafa, para pedir novamente esse apoio. Então ele é alguém que transita ali, né? Tá sempre aí aparecendo em escândalos, em ações da Polícia Federal. Sempre tem o nome do Ciro, então acho que é por isso que ele não ficou muito surpreso hoje, viu, Rafael? Inclusive, Milena, vou chamar agora a Camila Xavier para que ela dê esse contexto, né? Você viu aí a Camila Xavier correndo para a notícia, dando sangue para conseguir trazer informação, e agora ela está ao vivo. Camila, me conta aí, dá esse contexto do que aconteceu. A gente está falando agora, inclusive, sobre essa operação que aconteceu mais cedo, essas imagens. Quem é que estava saindo aí da casa? Conta um pouco para nós. Pois é, Rafael, a gente desde cedo aqui acompanhando toda a movimentação, e agora o que vocês acabaram de ver foi um carro, o carro oficial aqui do senador saindo da casa. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, o Everaldo, focar agora aqui na casa do Ciro Nogueira, e ele saiu bem dali, o carro. No caso, dentro do carro estava só o motorista, o senador não saiu nesse carro, então a movimentação que a gente viu foi exatamente essa, o carro oficial saindo com o motorista aí de dentro da casa do senador. A gente viu ele apenas um pouco mais cedo, né? O senador passando ali naquela janelinha também que dá para ver, que fica entre duas colunas por ali. Mas, por enquanto, a movimentação foi só essa, Rafael, sem nenhuma declaração a mais, sem ninguém vindo aqui falar com a imprensa, mas a gente acompanha justamente aqui esse movimento, né? Para ver se o senador vai sair de dentro da casa, se vai chegar algum advogado novamente, ou se vai ter algum tipo de declaração aqui pra gente novamente. E aí é o que a gente está acompanhando por aqui. É isso, Camila. Vamos continuar nesse assunto, até porque, Milena, eu acho que é algo que a gente não pode esquecer. O caso Master pode ofuscar todas essas negociações que o Lula pode trazer aí dessa conversa com o Trump, né? Pode, com certeza. O caso Master tem chamado a atenção, tomado conta do noticiário, na verdade, né, Rafael? Desde quando explodiu esse caso, a gente vê muitas
manchetes ligadas ao caso Macha, mas é porque realmente é um dos maiores escândalos. E o Brasil sabe ter escândalo, o nosso país é mestre nisso, mas porque envolve, né? Envolve empresários, envolve políticos, e não só políticos de um lado, né, gente? Envolve de políticos do PT, a políticos do PL, políticos do Centrão, como o Ciro Nogueira, especialmente, né? Muito se fala, inclusive, da delação de Forcaro, que tem muito nome de pessoas ali, de parlamentares ligados ao Centrão. Então, o governo, caso consiga uma vitória, uma informação muito boa, né, ter ali um acordo muito bom para o Brasil, vai ter que saber comunicar bem, viu, Rafael? Porque a gente tem aí a questão do Master, a delação de Forcaro, que já começou, né? Já começamos a noticiar um pouco essa questão dessas operações da Polícia Federal. Então o governo vai ter que saber noticiar bem, porque obviamente fica ofuscado com essa questão do Master, né? Um dia em que a Polícia Federal faz busca e apreensão na casa da maior liderança do Centrão do país, obviamente a gente noticia e vai entender o que aconteceu. Então, o Banco Master ainda vai dar muito o que falar, provavelmente, gente. E essa delação de Forcaro, tem muito deputado, né? Ontem eu estava no Congresso conversando com alguns parlamentares que falavam, olha, a gente está esperando o que é que vai chegar aí dessa delação, né? Quem é que vai ser citado. E a gente nem vê muita crítica de um parlamentar para o outro, assim, né? Sobre isso, porque todo mundo ali, na verdade, tem um pouco teto de vidro, já prestou algum serviço, enfim. Metrópolis revelou inúmeros, né? A gente tem inúmeros furos aqui ao longo desse processo do escândalo Macha, mostrando de diversos parentes de políticos que prestaram mesmo serviço para o banco de Daniel Forcaro. Então, é isso. Vamos aguardar.